Oi, varoa, varorosas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar um pouquinho de como tá sendo o meu pós-parto, né, com a Emanuela. Ela já tem 1 mês e 8 dias, se eu não me engano. Tem que contar aqui, gente. Não tá sendo fácil, mas eu vou contar pra vocês tudinho do meu pós-parto, como tá sendo. Eu quero aproveitar que meu marido saiu com as crianças hoje. Não sei se ele vai demorar muito, porque geralmente ele não demora muito, não. Ele levou elas lá na casa do meu sogro, tá eu e a Emanuela aqui. A Emanuela tá dormindo já, ó. Repara aqueles brinquedos que as meninas saiu, ela separou uns brinquedinhos pra elas levarem, porque lá no meu sogro não tem muito brinquedo, né? Minha cunhada já é um pouquinho grande, aí elas levaram. Ela tá dormindo ali, eu vou tentar gravar pra vocês, eu vou tentar conversar com vocês como tá sendo o meu pós-parto. Gente, eu tô tentando gravar, mas a bonitinha acordou. E aí, tô tentando balançar pra ver se ela dorme de novo, né? Ah, mas não pode balançar, gente. Na hora do desespero, a gente não espera muita coisa, não. A gente só quer saber de tentar acalmar o bebê pra gente poder respirar um pouco. Bom, no começo, né, do pós-parto, os primeiros dias, assim, são bem difíceis, né? A gente se sente um pouco estranha, confusa. Eu falo no sentido de... Eu vou tentar falar assim, sem abreviar muito, sabe? Tentar falar o que eu passei, né? E se alguém se identificar, comenta aqui, né? Depois que a Emanuela nasceu já no hospital, o pós-parto, né, começa ali. É muito difícil explicar para vocês o que a gente sente. Muitas vezes a gente não sabe nem explicar. Nos primeiros dias a gente nem consegue tanto sentir muito, assim. A gente não percebe quase nada, porque a gente está numa missão ali de um bebê, uma amamentação, uma pega correta. Então, o sono do bebê, que ele não dorme, né? Quando ela nasceu, as primeiras horas, ela ainda dormiu, ficou dormindo até, tipo assim, era bem calminha. Eu achei que ela seria bem calma, mas logo depois ela já começou a chorar bastante e ela não ficava de jeito nenhum naquele... Parece um bercinho, né, que a gente usa depois como banheira, e ela não ficava. E aquilo foi desesperador porque ela só ficava no meu peito. E ali eu já comecei a entender que ela não seria tão calma, né? Mas tirando isso, ela chorava bem pouco, assim, por outros motivos. Era geralmente o peito mesmo, e o peito resolvia. E aí, o meu desespero foi aí que eu comecei a entender que ela não seria tão calma. Mas enfim. E lá no hospital a gente não sente muito, porque a gente tá com muito sono, né? E o excesso, a falta do sono, na verdade, a falta de dormir, né? Na verdade, a falta de dormir começa a afetar a gente em alguns sentidos, que a gente começa a dormir sentado, a dormir em qualquer lugar que a gente encosta, a gente vai dar mamar pra nenê, a gente acaba dormindo, e ali acaba a gente não sente tanto, né? A gente não tá assimilando ainda totalmente o que tá acontecendo. Então, eu dormia bem pouco no hospital, não via a hora de chegar em casa. Nos primeiros dias, pra mim, o primeiro dia eu fiquei 2 dias, quase 3 dias, assim, no hospital. E eu pensava assim, nossa, pra mim vai ser um descanso, né? Porque eu não vou cozinhar, eu não vou ter que fazer nada, né? Mas não, gente, não é bem assim, não. A gente descansa, assim, um pouco das preocupações, assim, de almoço, né? Das crianças, porque as meninas estavam com meu esposo. Então, assim, mas é muito cansativo. E aí tem a nenê, que a gente não descansa não. Mas aí eu tava agoniada porque eu queria vir embora, porque lá no hospital é assim, gente. Podia sim dormir alguém comigo, né? Não tinha assim. Até uma amiga minha se ofereceu para dormir comigo, mas eu achei que não seria confortável para ela, porque lá é uma poltrona, gente. E à noite, geralmente, não teria muito o que ela fazer, né? E eu acho que a questão do acompanhante é bom sim, mas é um pouco desconfortável, porque quando a gente ganha no hospital público, a gente fica com outras pessoas. E a pessoa que tava do meu lado, a menina, ela tava com o marido dela, e pra mim não tava sendo confortável, sabe? Tanto que meu esposo não ficou comigo por esse motivo, porque como tem outra mulher ali, ele não se sentia confortável, e eu não tava confortável em saber que a outra menina talvez se sentiria desconfortável,
Não sei se vocês entenderam. Eu não tenho ciúmes, gente. Ah, nossa, ficou com ciúme do marido. Não, não é questão disso. É que eu acho que ela não se sentiria confortável, porque eu não estava me sentindo confortável com o marido dela ali. Só que, como a gente está no hospital público, então a gente não pode opinar nem falar nada. Mas eu não estava me sentindo. Tanto que eu escolhi lingerie, não, eu escolhi camisolas mais confortáveis. E eu me senti um pouco desconfortável na hora de amamentar, na hora de eu me trocar, às vezes tomar banho. Era um pouco desconfortável. Então, nesse sentido, eu me coloquei assim, não, meu esposo ficar aqui comigo não tem sentido, porque ela não vai se sentir bem, né? Assim como eu não estava me sentindo, né? Mas a minha amiga se ofereceu e eu falei pra ela, olha, eu acho que não tem necessidade, porque ela também tem filho, então eu pensei, tadinha, ela vai ter que se apertar lá pra poder me ajudar. Mas era na questão de não ter muito o que fazer, gente. Não tem muito o que fazer. A não ser quando você tem uma cesárea, meu parto foi normal. Quando você tem uma cesárea, ajuda muito, porque no começo você não pode levantar. Então, aí sim o marido pode pegar a nenê, ou a acompanhante pega o nenê pra você, te ajuda a levantar, a segurar na hora do banho. Mas em outras questões, assim, como o meu foi normal, eu podia levantar normalmente, não tive assim, né? Então eu achava que não tinha necessidade de ter alguém ali comigo. A não ser na hora do banho, que eu acho que seria uma questão assim que seria legal, porque na hora que eu ia tomar banho ela chorava muito. E aí eu tinha que sair correndo do banho para poder. E às vezes a menina que tava lá, aí depois a mãe dela foi ficar com ela, o marido dela foi embora, a mãe dela ficou lá. Eu falar pra vocês que me senti muito melhor quando a mãe dela tava lá do que quando o marido dela tava lá. Sim, nessa questão é bom ter um acompanhante quando você tem um parto cesárea ou quando você tem alguma outra, né, alguma coisa. Mas pra mim tava muito tranquilo eu ter ficado sozinha, tava sim tranquilo. Me senti um pouco na hora de tomar banho, um pouco queria ter alguém ali na hora do banho, porque eu ficava mais confortável, né? Tanto que a mãe da menina teve que pegar a Emanuela pra mim, porque ela começou a chorar muito. Eu estava no banheiro e tinha lavado meu cabelo. Eu lavei meu cabelo no outro dia. E aí eu tive que. Não teve jeito. Eu falei, ela vai ter que esperar um pouco. E a moça acabou pegando ela pra mim. Mas enfim. Sobre o pós-parto, gente, eu vim embora pra casa ainda com muito sono mesmo. E era tanto sono assim que a gente começa a ficar meia perdida no tempo, não sei, a gente começa a sentir, o nosso corpo físico começa a sentir. E eu não via a hora de ir embora por isso, porque eu sabia que se eu puder, eu deitaria com a minha filha na cama e eu poderia deitar com ela ali e amamentar ela ali na cama. E descansar assim, porque lá no hospital eles não deixam a gente ficar dormir do lado do bebê, né? Não deixa. Então por isso que muitas vezes a gente acaba não dormindo, porque a gente dava mamar, apanhava pra botar e colocava naquele negocinho. O bebê não fica de jeito nenhum, gente. Eles acabaram de nascer. E aí eu vim embora pra casa e eu ainda tava me sentindo ainda. E as meninas. E é muito estranho quando a gente tem filho, gente. Uma coisa muito engraçada que acontece, que a Maélia, ela tem 4 anos. Pra mim ela sempre foi um bebê. Ainda foi um bebezinho. Ela era muito bebê pra mim, ela era muito pequenininha, assim, pra ela. Mas quando eu tive a Manuela, eu cheguei em casa, gente, eu vi a Maelle, parece que a Maelle cresceu 10 anos, assim, parece que passou 10 anos, a menina esticou. 10 anos não, gente, mentira. Mas é modo de falar, parece que passou uns 2 anos, porque ela cresceu de uma forma que eu não sei explicar. A mão dela já não era mais uma mãozinha, o rosto dela tava muito grande, eu fui dar banho nela e estranhei muito. E aquilo me assustou. Falava, meu Deus, a Maelle cresceu. E eu já não. Pra mim ela era pequenininha, mas depois que a Manuela nasceu, eu comecei a ver ela. Gente, ela cresceu? Como que ela cresceu nesses 3 dias que eu fiquei no hospital? É muito engraçado, mas é uma coisa que eu acho que acontece. Não sei se com vocês foi assim, mas pra mim foi. E foi muito engraçado, porque eu olhei, falava, eu ficava olhando ela assim. O rosto tava maior, assim, a mão tava grande. Na hora que eu fui dar banho nela, eu falei, meu Deus, Noelle, quando que você cresceu que a mãe não viu? Mas eu acho que é essa questão de ter um bebê mesmo pequeno e as meninas, né? Tanto que a Yasmin também tá enorme, né? Mas a Maelle foi a que eu achei que deu um susto em mim, porque eu sempre achei ela muito bebê. Ela muitas vezes ela no meio da noite acordava, vinha pra dormir com a gente. E então eu achava que era um bebê ainda, gente. Mas ela já tá com 4 aninhos, tá ficando uma mocinha já grandinha, uma criancinha maiorzinha.
E aí, gente, foi quando começou a realmente eu entender, assimilar tudo, né? Eu fiquei um pouco ansiosa, porque era uma rotina diferente, não? Assustei, fiquei com muito medo, sim, gente, porque eu tenho duas crianças já. E eu já tinha duas crianças e mais um bebê, seria três. Aí a bebezinha precisa de cuidado, se meu esposo ia voltar a trabalhar. Aí nessa parte eu precisava de alguém para me ajudar. Mas não aconteceu, gente. Meu esposo voltou a trabalhar e eu com muito medo. Tanto que ele ficou ainda uns dias comigo, acho que ficou. Mas na segunda ele tinha que trabalhar. Eu acho que na segunda. Não, gente, tô meio perdida. Mas ele ia ter que trabalhar um dia, 2 dias depois. E aquilo me deu um desespero, gente. O pós-parto, a gente chora. A questão da amamentação, a pele, começou a doer muito. Nessa fase, eu já estava muito desesperada. As costas dói, a gente sente muita dor nas costas, principalmente por conta da amamentação, a postura, que muitas vezes a gente acaba não vigiando a questão da postura. E dói demais as costas, o corpo inteiro parece que a gente junta o cansaço, o sono, a amamentação. E aí, gente, veio a saga dos seios, meus seios começaram a inchar muito quando o leite começa a descer. E aí começa a produzir muito, muito, muito. E aí o peito começa a ficar enorme. E a rachadura, fissuras nos seios. Eu tive no seio, foi bem assim, judiadinho, tadinho. O outro nem tanto. Mas era um choro para amamentar, que vocês não têm ideia na ansiedade que era para amamentar. Eu tinha medo, assim, só de imaginar que logo daqui a pouco. Quando eu tava dando um peito, para mim era um alívio. Mas eu pensava que depois eu ia ter que dar o outro. E aquilo me dava desespero. Mas eu não desisti, gente. Até sangrou. Eu tinha uma pomada, comecei a passar, mas não desisti da amamentação. Mas eu falar pra você que me deu vontade, me deu muita vontade de parar de amamentar. Eu chorava, chorava. Já no hospital começou a doer e começou a rachar. Mas em casa começou a piorar porque ele começou a inchar muito. Foi aí que eu comprei uma bomba de amamentação para tirar o leite, porque empedrou, só que ele demorou para chegar. Ele ficava enorme, duro, com uma dor insuportável, que eu não conseguia me mexer, eu não queria falar com ninguém, eu não queria que chegasse perto de mim. Na hora que eu fosse amamentar, eu tinha que ficar em silêncio, eu saía de perto das crianças porque ela ficava em cima querendo ver e aquilo me dava um nervoso, porque eu sabia que ia doer muito, e aí ali eu já chorava. Até que teve um dia que eu desabei de chorar, desabei, meu esposo não sabia o que fazer. Ele ficou desesperado, ele ficou sem ter o que se fazer, porque não tinha muito o que fazer. Ele só falava, não, vamos, o que eu tenho que fazer? Ele tirava as meninas assim, não, vamos ali, sabe, para poder. E eu realmente, gente, chorava. Mas não desisti de amamentar, né? Mas não foi fácil. Falar para você que muitas vezes eu queria mesmo. Mas eu sei que é um processo. E apesar, gente, de já ter duas filhas, eu já tinha passado por duas gestações, dois, duas amamentações, né? Tipo assim, eu falar pra você que a experiência mas nessas horas não adianta, não serve de muito. A única questão é que a gente sabe que vai passar, né? Isso que resolve um pouco, a gente saber que isso é uma fase, que logo vai passar. Então eu comecei a pensar, isso é só uma fase e isso vai passar. Isso é só uma fase, eu não vou sentir dor o resto da minha vida amamentando. Não vai ser sempre assim, isso vai passar. E isso eu coloquei na minha cabeça. Então a questão de ter passado por duas gestações já, ter amamentado nas duas vezes, ter sentido essa dor, eu sabia que ia passar, que seria só na primeira semana, logo depois eu já estaria bem. Tanto que não foi nem 2 semanas, foi até menos, né? E ali eu me aliviei muito, assim, porque comecei a me manter mais calma. Eu falava, isso é só uma fase, vai passar. Mas o puerpério, gente, deixa a gente se sentindo, não sei explicar. Só quem já passou. Algumas não tiveram nem essa experiência que eu tive, mas eu tô contando minha experiência. E ali eu te falar pra você que eu já nem sabia mais quem eu era, mas me sentia perdida. Ainda me sinto assim diferente, porque eu não sei. Parece que eu estou me reencontrando ainda. E ali eu sabia que um serzinho dependia de mim pra tudo. E dá um desespero, sim. Dá. Porque você falava assim, eu não posso ir no banheiro. Porque assim, gente, na gestação, quando a gente está gerando um bebê, a gente pode ter o nosso
horário, a nossa rotina, a gente tem a nossa, né? Você ainda está sendo você. Você ainda está fazendo as coisas que você quer no tempo que você quer. Se você quiser dormir, você vai dormir. Se você quiser tomar um banho. A não ser quando a gente tem filhos, né? Já tem 2 filhas. Aí a gente já não tem tanto. Mas ainda assim, a gente ainda tem uma certa liberdade. Mas quando o bebê nasce, gente, é você e o bebê o tempo todo. É como se ela estivesse na sua barriga, mas já fora da barriga e ela tá grudadinha ali em você. Então dá um pouco de desespero, sim, dá. E ali eu sabia que seria eu e ela o tempo todo. Eu tomaria banhos corridos, o meu cabelo ficaria dias talvez sem lavar e eu ficaria com os cílios, a minha blusa vazando leite, eu descabelada muitas vezes com a falta de dormir e sinceramente só aguentando. Mas isso vai passando, gente. E hoje, assim, eu sinto que já tô totalmente diferente. Eu consigo lavar meu cabelo com calma. Consegui fazer chapinha esses dias. E ali eu falo pra vocês que eu acabei cedendo a chupeta, porque não, ela não ficava com meu esposo, ela não ficava com ninguém. Eu não sei explicar, né? Eu acredito que sente sim quando é a mãe. E muitas vezes ela só acalmava no meu colo ou no meu peito. E ali foi quando eu cedi a chupeta, gente. Não teve jeito, eu não queria. Mas, por isso que eu falo, não julga, porque na hora a gente é mãe do jeito que dá pra ser, né? E por isso que eu não julgo. Se uma mãe não quer mais amamentar e desiste da amamentação, eu não julgo. Porque é uma coisa muito difícil. E a gente faz o que a gente alcança, né? Ah, mas eu não sou menos mãe porque eu dei fórmula para minha filha. Não, porque a gente tem o nosso limite, cada um sabe. Então eu não julgo, e não julguem, gente, porque só a mamãe sabe. E se você não é mãe, vai ser mãe um dia, não julgue. Tá? Mas enfim, o puerpério é assim, tanto que eu fui na minha consulta, pós-parto, depois de sei lá quantos dias que a gente vai, retorna lá ao posto de saúde, maternidade. Eles perguntam, né, como que tá e tal. A gente não sabe nem responder. Sinceramente, não sei responder. Falei que eu tava bem, mas bem pra mim tava bem. Mas a gente sabe o desespero que é. Não tinha como eu falar pra ele, ó, tá uma correria, minha casa tá uma bagunça. Eu não tô aguentando, o meu cabelo está sem lavar já tem dias. Eu nem sei se eu durmo à noite, porque eu não sei. É uma loucura, assim. O corpo é muito louco, né? Mas eu olho pra esse serzinho e falo, meu Deus, o Senhor me abençoou com mais uma bênção, né? E eu sei que não é fácil, não é. E no começo, gente, tava muito ansiosa mesmo. Me dava muita ansiedade. E eu tive ajuda da minha amiga, graças a Deus colocou ela na minha vida. Ela me ajudou muito, muitas vezes ela sabe, ela já é mãe, ela entendeu, ela falou, não, eu vou te ajudar, o que você precisar, apesar da gente muitas vezes não querer pedir, porque a gente não quer incomodar, mas toda ajuda é bem-vinda, gente, toda ajuda é bem-vinda, e é isso, sabe? Então foi basicamente assim os primeiros dias do puerpério, né? E depois a amamentação melhorou, graças a Deus, mas ainda assim estava um pouco dolorida, mas não igual antes. E a questão, gente, é da gente pensar assim, vai passar, é só uma fase, né? Mas é muito cansativo, vou falar pra você, não é fácil, né? Porque ter um bebê, gente, não é brincadeira, é muita responsabilidade, é um cuidado tremendo. Tanto que meu medo, gente, ela engasgou lá no hospital, ela tinha mamado e eu não lembro se eu coloquei ela pra rotar, porque eu falo pra você, eu tava muito cansada. Ela dormiu e eu tentei deixar ela no meu colo um tempo, virei ela assim e fiquei, mas eu não lembro se ela rotou ou não, mas já tinha passado muito tempo, eu coloquei ela no negocinho lá pra dormir, no bercinho. Aí ela começou a chorar, eu levantei, peguei ela e nisso, eu acho que ela tava agoniada, ela rotou e logo depois gorfou, só que saiu pelo nariz também. Na hora que saiu pelo nariz, eu achei estranho e eu percebi que ela não voltava, ela começou a ficar vermelha e ela não chorava, ela começou a ficar assim, batendo a cabeça, tipo, mexendo a cabeça, como se estivesse agoniada. E nisso eu percebi que ela estava engasgada. A sala da moça era bem, da recepção ali, era bem pertinho do meu quarto, eu fui lá e falei, ela tá engasgada, mas não nessa calma, né?
bem mais desesperador. E ela olhou assim, eu já fui entregando pra ela, porque eu não sabia o que fazer. E aí ela olhou e viu que ela não voltava, e aí ela virou ela um pouco mais pra baixo, e ela deixou escorrendo pelo nariz o que tava ali tampando, e aí ela chorou, e a moça falou, meu Deus, ela engasgou mesmo, porque ela achou que não era engasgo, ela achou que eu tava, sei lá, que era só um gorfo, não, ela tava engasgada mesmo. E ali ela voltou, e aí depois ela fez uma limpezinha, enfiou um caninho e sugou o que tinha ali, né? E aí, mas pra mim foi um susto, aí eu não dormia mesmo, tanto que eu vim pra casa também com esse medo. O esposo falava assim, deita, mulher. E eu falava assim, eu não consigo. Quem vai olhar ela enquanto eu durmo? Mas é isso, gente. Mas esses foram os primeiros dias, né, que eu tô contando pra vocês. Eu vou contar depois o restante, como que foi e como que tá sendo, né? Agora, o sono dela tá mais comprido, ela dorme um pouco mais, tanto que à noite, graças a Deus, ela tá dormindo melhor. Não é fácil, sabe? Ajude uma mãe, uma amiga, uma irmã, se você tiver. Tá passando pelo puerpério, ajude, leva um prato de comida, facilita um pouco pra ela. Ajuda ela na questão da limpeza da casa, porque é muito difícil limpar a casa com bebê, gente. Não tô inventando desculpa. E a maternidade só é difícil pra quem é uma boa mãe. Porque quando a gente é uma boa mãe, tudo é mais difícil, né? E aí eu falo pra vocês que pra mim é um pouco mais complicado por eu já ter duas filhas maiores, então eu preciso dividir a minha atenção com elas. E a Maeli, ela sentiu muito. Ela no começo era uma felicidade com a Manuela, e a Manuela nasceu, o que aconteceu? A Maeli começou a sentir porque a minha atenção geralmente estava direcionada só para a Manuela, porque ela precisava de mim o tempo todo, e meu esposo fazendo muitas vezes o meu papel em algumas coisas, e ela foi percebendo. E teve um dia que ela falou para mim que eu não trocava mais ela, e ali para mim eu me senti um pouquinho mais triste, porque eu falei, poxa, ela tá sentindo. Então é o difícil, né? Mas quando a gente é mãe de primeira viagem, é difícil, mas ainda assim a gente só tem uma responsabilidade que é só o bebê, né? O recém-nascido. Mas depois, né, a gente tem outros filhos, a gente tem que saber dobrar isso. E ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, não é fácil. A gente tem que assimilar tudo isso. Por isso que chegou um ponto de eu começar a deixar minha casa, em algumas coisas eu comecei a deixar para lá, e eu falei, não, por enquanto eu não estou podendo, está muito corrido, porque se eu fico nessa cobrança da minha casa, da nenê, das meninas, eu falei, não, eu não vou dar conta de tudo, eu não dou conta. O que eu fiz? Eu falei, eu vou ver, eu vou ficar com as meninas, eu vou cuidar da Emanuela e pronto. A casa eu vou deixando. Meu marido muitas vezes falava, não, pode deixar, a hora que eu chegar eu te ajudo. Eu faço, tanto que muitas vezes ele chega, ele faz tudo. E é isso, gente. Mas eu tô bem, graças a Deus, tô me sentindo muito melhor, assim, em algumas coisas. A gente vai aprendendo a se virar, vai aprendendo. E se tiver ajuda, a gente ajuda. Aceita, quer dizer. E você, se você sentir de ajudar alguém, ajude. Muitas vezes a pessoa não vai pedir, ela não vai querer falar, a não ser que ela não queira visita, fala, ó, gente, eu não quero ninguém na minha casa e tal. Mas se ela não falou nada disso, manda uma mensagem, oi, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Posso na sua casa te ajudar com alguma coisa? Pega uma roupa, lava pra ela, estende, sabe? Vai lá, lava o banheiro, faz uma janta, deixa umas marmitas prontas para ela, tenta ajudar de alguma forma, porque não é fácil, né? A Manuela tá ali, quase acordando, eu vou aproveitar, vou tirar um cochilo também, mas o vídeo foi basicamente isso, tá? Foi mais assim uma questão de desabafo também, mas vai dar tudo certo, você é uma boa mãe, tá? Não se sinta uma péssima mãe, você é uma boa mãe, você tá fazendo o que você pode, o que você consegue, e não tem uma, uma cobrança de tipo, você tem que ser assim e vai ter que ser assim. Se você não fizer assim, você não é uma boa mãe. Se você não estiver fazendo assim, não tá certo. Não. Quem vai decidir isso é você, né? Tudo no seu tempo, você vai fazer conforme você consegue, né? Muitas vezes a gente acaba se comparando com fulano, ciclano,
Ah, mas fulano foi no salão, nossa, fulano só anda arrumado. Não se compare. Cada um tem uma realidade, a sua realidade é sua, a realidade da outra pessoa é outra. Quando a gente começa a querer comparar a nossa com a da outra pessoa, a gente não sabe se a pessoa tem uma empregada na casa para arrumar a casa. A gente não sabe se a pessoa tem rede de apoio o tempo todo. A gente não sabe como está sendo. De repente a pessoa se dobra em 10. Tá dando conta, assim, entre aspas, para poder falar que deu conta. Mas muitas vezes a pessoa está cansada, angustiada e uma hora ela acaba se, como fala, se sobrecarregando demais. E isso vai pesar uma hora, vai acabar sendo, ela vai se esgotar, alguma hora ela vai acabar parando, porque a gente fica acelerado, querendo a conta de tudo, mas chega uma hora que o corpo começa a demonstrar para você desacelerar. Então não se compare, tudo no seu tempo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou tentar postar mais vídeo para vocês, mas como eu falei para vocês, tudo no seu tempo e não se cobre. Beijão.